Vamos lá, pessoal. Então, entre esses parâmetros importantes, né, relacionado à maneira de vermos, enxergarmos a própria atividade física e o exercício físico, que vai somar a atividade humana. Aonde tem uma atividade humana, tem uma classificação. Onde tem uma atividade humana, tem uma maneira de se viver. É um caminho metodológico. Se não tem uma maneira de se viver, vai ficar, ou seja, vamos falar mente vazia, porque é um conceito muito ambíguo. As pessoas colocam mente vazia, é oficina, sabe de quê? O ser humano, ele é um ser pensante. Mesmo se esforçando a pensar, algo acontece que não pense. Mesmo se esforçando, tendo nada, vai ter algo ainda que possa acontecer, sendo uma pessoa existente no seu resultado e resultados que podem ocorrer. Ou seja, entre a existência e a percepção é algo fenomenal que ocorre, ligado à motricidade. A distinção, que eu falo que qual é a distinção? Como é que eu vou distinguir alguém de outra se aquela outra pessoa ela morreu? Mas se morreu, deixou resultados, marcos históricos, documentos, ou seja, pesquisas e dados, não datismos. E datismo, mas dados periódicos são importantes. Muitas vezes a pessoa, muitas vezes não é um educador, nem um professor, pode ser um analfabeto, mas se colocar tipo de referência você pensar, por exemplo, o Skinner. Para mim ele foi um tipo de pessoa, não vou falar que ele é analfabeto, mas ele se preocupou com macaco, chimpanzé, qualquer tipo de outro animal, Skinner. E ele coloca o que? Atividades experimentais. Vamos lá, vamos analisar Skinner falando sobre as questões do próprio macaco. Então, o macaco está lá, aí você coloca a banana e faz tipo um labirinto, um monte de estradas. Aí você coloca o lá de percepção, ele vai olhar onde está a banana, você coloca onde está a banana, ele vai buscar o objetivo alcançado, mas antes de chegar, ele vai ver o que tem vários obstáculos que você vai colocar. Então ele vai passando. Aí vai repetindo o movimento, naqueles labirintos, direita, esquerda, igual aquele movimento, abordagem tecnicista que eles falam. Mas eu falo que a tecnicista, ela é iminente ao ser humano. Tem que ter uma técnica para você aprender. Mas mesmo o próprio macaco, eu tento colocar em não um campo de audácia, mas preocupante, ou preocupado que não tem padrão motor. Porque eu quero que tenha padrão motor. Padrão motor acabou. É um padrão motor, é um ensino, é um aprendizado, é um estímulo e resposta. Nós temos que ser convenientes. Padrão motor, em qualquer tipo de sociedade, há um padrão ali que você tem que se identificar nessa identificação. Ser algo viável para você aprender a conviver entre as maneiras, as coisas, as formas que acontecem ali relacionado às atividades humanas, às atividades históricas, às atividades sociais. Então aí você vai colocando atividades, várias pluralidades, atividades lúdicas, atividades musculares. Quando eu falo atividade humana, quero concretizar, ou seja, o texto e o contexto escolar e, ou seja, familiar, as atividades humanas. Se nós olharmos até grandes heróis, né, ligados à ficção, também vai depender de cada pessoa. Por exemplo, os próprios X-Men, o Homem-Aranha, tem mãe, pai, o próprio Super-Homem. Você viu que ele veio de outro planeta, mas quem adotou eles foram as pessoas ditas como normais que adotaram ele como filho. E viram que era algo extraordinário a força dele. Tem tempos atrás que eu estava fazendo um cursinho, foi um cursinho de pós-graduação, ali pela Gama Filho. Eu falei, até conversei com o professor, coloca os filmes para a galera entender um pouco, porque também não estou entendendo. Nessa equipe, quem também coloca em questão de cobrança que não está entendendo, também é um campo analítico e entendimento que você não é melhor que ninguém. Você pode ser esforçado e pode chegar, ou seja, melhor. Mas alguém vai ter um lugar, um lado que possa ser mais forte que você. Muitas vezes pode ser o campo afetivo, ou seja, cognitivo.
e motor em destaque. Se não for os dois, melhor ainda, deixe essas leviandades buscar os seus próprios poderes, ok? Nessas legalidades que vão colocar operatividades. Se a bacharel ou se a licenciatura é mais poderosa, as super-heróis unificam cada vez mais esses regimes ligados ao parecer de várias leis que condicionaram discussões na minha época. Que havia departamentos relacionados à escola, que não gostava de escola, gostava de academia. A outro falava que gostava de escola e não de academia. Ou seja, vice-versa. Essa reversibilidade. Qual o melhor, qual o pior? Porque ali você vai tratar um tratado relacionado a pessoas. E aonde há pessoas, você tem que estudar o desenvolvimento humano. Eu já estava vendo tempos atrás, eu estava analisando a estética de uma universidade federal que é a UFES, e as grades curriculares, ali vai haver sempre em destaque desenvolvimento humano. E quando você fala sobre desenvolvimento humano, agora você vai preocupar com vidas. Não importa a faixa etária. Por isso que eu coloco em destaque, a maioria das vezes, não vou colocar que é um conceito totalizado, não podemos generalizar. Embora a palavra generalizar, eu já falei, que coloca fatores como marés, né, ondas recíprocas que relacionam a própria concepção. Aonde há o campo hediondo, que se fala do termo da linguagem jurídica, hediondo, ou seja, são fatores importantes que possam ser nos campos tutelares. Quando eu falo a palavra tutelar, lembro de tutor, tutor lembramos de mentor, mentor lembramos de instrutor. Lembramos aqui em questão de quê? De movimentos que fazemos, escrevemos, também que a linguagem é a escrita e a fala, e vai haver uma maturação histórica. A maturação histórica vai condizer, vai ser campos condicionantes ligados ao físico, vai ligar também as questões importantes que relacionam o físico, e depois vai relacionar as questões que vão operar, os aspectos formais. Aí vamos lá buscar as teorias de Piaget, mas vamos buscar as classificações como eu coloquei. É o aprendizado e os seus níveis que possam concretizar. Como é que eu vou concretizar um desenvolvimento real? Que eu ainda estou naquele processo de concretizar ainda objetos, nomes, palavras, consoantes. Nível de aprendizado. Como é que eu posso ter uma identidade ainda que eu não sei nem concretizar o meu próprio nome, nem a minha própria mãe, meu próprio pai? Qualquer pessoa pegar eu pela mão, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, pode levar para casa. Como é que eu posso concretizar os meus níveis de aprendizado que eu não sair da minha identidade ainda o que eu sou? Ou seja, qual é a minha profissão? Ou seja, aí nós chegamos na puberdade, na adolescência, na juventude. Aí muitas vezes vem o pai ou a mãe, coloca sugestões e pede, ou seja, com todo respeito que é na sua própria história, ou muitas vezes quer mandar. Aí você tem que ter o quê? Um campo articular de estudo e entender que o próprio Homem-Aranha, a própria mãe lá ficava lá tratando dele é muito difícil, no campo interno, mas tratando dele lá, ou seja, nos campos domésticos, como a mãe fala, as obrigações sociais, ou o pai. Eu quero dizer que em destaque até os super-heróis que são destacados, eles também, ou seja, têm os seus momentos difíceis entre as atividades humanas. As atividades humanas já é difícil. Cabe nós dizermos, quanto mais tivermos dons ou talentos aí, superpoderes, pior ainda. Temos que administrar a cada dia. Ou seja, tem que haver um controle motor diante de fatalidades, atividades. Vamos fazer atividades lúdicas. Atividades elas são plurais. Plus. Ou seja, então, entre essas verificações, a ausência do aprendizado é uma consequência do próprio aprendizado. Quando eu falo que estou ausente do aprendizado, está havendo um aprendizado. Porque eu já tive uma opinião e já falei que não. E não já é uma autonomia? Ou não já é algo que possa proliferar confusões? Se você não entendeu, é um entendimento, já analisou. E se você já analisou, você teve uma força absoluta. E essa força absoluta, daqui a um tempo, já vai mudar em situações e respostas. Respostas e situações. Na linguagem.